Olá, bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o nosso despertar divino. Quem aí sente que está despertando algo e não sabe como falar isso, né? Não sabe como expressar, não sabe o que está acontecendo, mas está fazendo uma bagunça na mente e tu está despertando para servir ao mundo. Então, primeiro vamos entender o que é o despertar, tá? O despertar, gente, é um amor incondicional pelo ser humano, pela natureza, por tudo que tem nesse mundo. É uma luz, é um êxtase divino, é uma plenitude, é prosperidade, é cooperação, é abundância, compaixão, é alegria, fluxo divino, gratidão, é paz interior, consciência, expansão de consciência e relacionamentos saudáveis, né? Então, nossa, é fraternidade, amizades verdadeiras, é tudo, né? E a expansão, ela é tão maravilhosa que quando tu começa a fazer, ela te traz insights, novas ideias para tu poder prosperar no mundo, sincronidade, ela traz clareza, sabe? Ela traz aquela questão de perdoar o próximo, de olhar para o próximo com outro olhar, né? Ela traz o teu resgate de alegria, sabe? Os teus momentos de profundeza de paz. Ela traz autoconfiança, poder pessoal. Então, isso ela traz muitas questões grandiosas na nossa vida. E isso é algo assim que hoje eu sou muito grata, sabe? Porque quando a gente desperta, gente, é um nível muito bom quando a gente desperta. Porque muitas pessoas vivem ainda na pobreza porque não despertaram essa, esse, essa vontade de dentro da gente, não despertaram a divindade, não despertaram a consciência, a espiritualidade, né? E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa conversar sobre isso, porque é um ponto crucial para a gente conseguir ter o que a gente quer, para a gente conseguir ter uma vida feliz, ter uma vida com propósito. Então, isso para mim, sabe, foi a chave no momento em que eu pude começar a despertar e começar a ir atrás dessas questões. E hoje eu vejo assim que eu posso ajudar outras pessoas, assim como tu também pode, né? Só que tu não sabe o que tu pode fazer, né? Então vai fundo que o teu despertar tá acontecendo, sabe? E esse despertar, ele vai te trazer uma limpeza muito profunda, tá? Como assim uma limpeza muito profunda? A gente é como se fosse uma cebola. A cebola a gente vai descascando as casquinhas assim, ela tem várias camadas, né? Então a gente tem tanta crença, tanta coisa ao nosso redor, que a gente tem várias camadas e a gente tem que ir limpando essas camadas para conseguir chegar no nosso verdadeiro ser. E talvez tu não está tão longe assim, talvez tu já chegou, talvez tu já teve uma provinha, sabe? Aquela frestinha que, tipo, abriu na cebola e você conseguiu enxergar, entende? E talvez você já teve esse momento e, e se trabalhar um pouquinho mais, se você não desistir, se você ir um pouquinho mais fundo, você vai ver que vai valer a pena no final. É dor atrás de dor, mas você vai entender que é isso, sabe, que você precisa fazer. Hoje nós temos mais ou menos 4 corpos. Na verdade, a gente tem mais que 4 corpos, mas hoje eu vou falar de 4 corpos. E a gente tem que trabalhar esses 4 corpos, que é o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. São corpos que a gente precisa ativar neles a ascensão espiritual, a gente precisa ativar neles a abertura de caminhos, o propósito de alma, a prosperidade. A gente precisa ativar nesses corpos o nosso serviço planetário. Para que a gente veio para cá, né? Então, isso vai nos ajudar, sabe? E quanto mais a gente limpa, mais a gente consegue chegar no nosso eu verdadeiro, tá? Então, a pergunta é:
Você que está despertando e tem curiosidade de querer despertar mais, qual é o teu nível de comprometimento com isso? Né? O que acontece se eu despertar? Né? No momento, como é que eu vou saber se eu já despertei? Nunca acessei o meu verdadeiro eu, mas só por tu estar curiosa com isso, você tá despertando, né? Já acessei, mas não consigo sustentar essa luz, não consigo sustentar isso. Então, também é um modo de que tu conseguiu, né, despertar, que tu tá despertando, né? Ainda não sei para que vim aqui no mundo, né? Me sinto paralisado, tenho muitos conflitos de relacionamento, queria melhorar. Então, conforme tu vai vendo esses problemas, você já vai percebendo que você despertou porque você quer arrumar isso, você já não aguenta mais, você não vive naquele método zumbi, que é um método que as pessoas ficam ali, sabe, paralisadas, né? E hoje no mundo inteiro tá acontecendo um despertar global. E isso é incrível, porque pessoas e pessoas estão tirando o véu, né? É como se fosse uma cortina, assim. E as pessoas estão tirando essa cortina da sua frente para enxergar o que que tem. E então tá acontecendo um despertar global para a gente saber, né? E por isso que também tá acontecendo muitas crises no mundo inteiro, sabe? Porque a verdadeira pergunta é: quem sou eu? Né? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é o meu propósito? São perguntas que é o chamado da alma. E a gente precisa ter isso em mente, que o chamado da alma é um mundo de fora, sabe? É um mundo que te preenche como nunca tinha te preenchido antes. É uma energia que assim te abraça, sabe? Então isso é incrível. E tu vai ver que muitas vezes a gente se sente sozinho nesse despertar. Então, se você tá nesse nível de estar sozinho, não tenho amigos, a minha família não acredita em mim, é só eu que penso isso, é só eu que busco isso. É um momento em que a gente desperta sozinho, tá? Isso é algo assim que é difícil a gente compreender, mas é tu que despertou, ninguém mais despertou, ninguém mais entrou para a curiosidade disso, né? Então, a gente precisa deixar e respeitar o tempo do outro. A gente pode ajudar, a gente pode falar, a gente tem que ser porta-voz, mas a gente precisa respeitar o tempo do outro. Então, se tu te sente que tu não tá encaixado no mundo, que se você se sente assim desencaixado, é porque você veio para co-criar um novo mundo com a gente, né? Nessa nova energia. Você está aqui para isso, sabe? Para co-criar. Então, é muito essencial que você saiba disso, sabe? Que nós é muito prazeroso que você saiba que a gente tem uma missão de vida para cumprir neste mundo, tá? A gente tem sim uma missão de vida, né? A gente tem um caminho aqui, a gente não veio à toa, né? A gente não veio passear. E daí a gente então vai trabalhar isso, sabe? Esse despertar para vocês não se sentirem sozinhos, né? Porque mais de 140 mil pessoas, que é a massa crítica do mundo, nós sabemos que o nosso trabalho é alcançar as pessoas e despertar elas para que elas vejam que tem um espiritual, né? Que é uma transformação planetária, que é algo muito divino, incrível de ser trabalhado, né? Que vão acontecer muitas mudanças e muitas pessoas não vão entender, não vão compreender, porque elas não vão conseguir se encaixar. Assim como agora a gente não se encaixa, as pessoas também não vão conseguir se encaixar, porque o nosso primeiro passo vai ser a gente se conectar com a gente se encontrar com nós, porque é isso que é o despertar, sabe? Então, nós somos aquela porcentagem mínima
que eles estão esperando pelo nosso resultado, porque é nós que vamos fazer a diferença agora. Então, se você se sente assim, é porque de fato você tá no teu despertar, tá? Você despertou e você agora tá no caminho certo, tá? Então, a gente precisa trabalhar o teu despertar, porque senão pode acontecer também uma ansiedade, um excesso de futuro, uma depressão, que é o excesso de passado. Isso tudo a gente pode ganhar, sabe? A conspiração para que você continue esquecido de quem você é, sabe? Isso foi montado aqui no mundo e a gente precisa abrir isso, sabe? Pensa que a gente veio aqui e a gente veio com esquecimento, né? Eu tenho uma bebê pequena e ela não sabe de nada, ela não lembra de nada de antes dela ter vindo pra cá. E a gente, a mesma coisa. A gente não lembra de nada. Então, a gente precisa sair dessa massa que tem aqui de que a gente não pode lembrar, de que a gente não pode questionar. Não, a gente pode sim lembrar. A gente deve, né? A gente tem esse direito também. Talvez a gente vai trabalhar muito aí para tirar várias massas para poder se trabalhar e conseguir fazer um bom trabalho aqui, mas saia dessa massa de que a gente veio com esquecimento e a gente não pode lembrar, não. Tem muita coisa que a gente pode lembrar e que vai fazer diferença na tua vida no momento em que começar a expandir a tua consciência, né? Então, o esquecimento, ele é feito por várias coisas que o mundo criou. Por exemplo, entretenimento, relações tóxicas, indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma coisa muito boa, mas que infelizmente hoje eles vê o valor como maior, né, do que a nossa do que a cura, né, a cura em si. Então, indústrias farmacêuticas, a nossa educação, infelizmente, ela é aqui, ó, padronizada, ela não faz a gente descobrir nosso verdadeiro ser, o nosso interior. Então, a educação, ela prejudica também bastante. A gente já nasce ali, ó, com, né, com tudo escrito, né, um rótulo assim, ó, tem que fazer assim, assim, assado e não pode fazer tal coisa, né. Os alimentos, a gente se alimenta só de coisas industrializadas, e essas questões industrializadas nos afetam, que nem a pasta de dente, tal, que tem flúor. Tudo isso vai bloqueando várias passagens para a gente receber informações. E a gente precisa limpar isso, né? As várias indústrias que tem, né? O nosso método aqui nesse mundo, a gente realmente recebe essas informações e vai nos afetando. E a gente precisa fazer essa limpeza, né? A destruição da nossa natureza. A nossa natureza é a coisa mais natural que a gente tem. E o mundo está indo para algo tão tecnológico que é bom, mas ao mesmo tempo eles estão destruindo coisas que é natural para colocar coisas tecnológicas, né? E a natureza, ela nos faz um bem, ela nos traz uma paz, sabe? Que conforme eles vão destruindo, pode verificar que o nosso sistema econômico, sabe, vai diminuindo. A gente vai perdendo energia, né? E a gente não vai sabendo como colocar essa energia no lugar, né? Então, eu tenho uma filha aqui, e então eu deixei uma herança aqui. E eu vejo que muitas pessoas deixam as suas heranças aqui e a gente quer o bem da humanidade, a gente precisa fazer algo para que depois a gente enxergue, nossa, nós contribuímos. Pensa que você vai morrer e vai pensar, o que eu fiz de bom pela humanidade? Não fiz nada. Então, será que eu mereço um futuro melhor? Eu mereço um depois daqui melhor ou um depois pior? O que eu fiz para merecer, sabe? Então, a gente precisa procurar isso, né? Mas primeiro, para isso, para a gente fazer algo pelo mundo, a gente precisa fazer por nós. A gente precisa fazer a nossa limpeza. E a nossa limpeza é tirar esses bloqueios, né? Esses bloqueios precisam
precisa ser limpos eles, né? Bloqueios espirituais, emocionais, mentais e físicos, que são os 4 corpos que eu falei, né? E que esses 4 tem muito mais corpos, mas esses 4 corpos, no momento, eu vou falar agora, para poder limpar, né? Isso, esses bloqueios espirituais. Porque se a gente limpar, a gente vai ter uma conexão com o nosso eu superior, a gente vai ter conexão com os nossos mentores espirituais, conexão com a nossa hierarquia divina, né, com nossos propósitos divinos, da propósito aqui na Terra, né, a nossa conexão de fonte, que é Deus, Pai e Mãe, né, a gente precisa trabalhar isso também. Nosso espiritual, né, a gente vai trabalhar os nossos espirituais, que são trabalhar essas questões que a gente fez, né, em outras vidas dos nossos espirituais, que nem contratos, obsessores, obstruídos, né, energias obstruídas, karmas, interferências negativas, tudo que interfere ali, sabe, a gente precisa trabalhar, né, nas nossas questões ancestrais, nossos ancestrais, eles nos deram de herança muita coisa, né, de energia, eles nos deram de herança as energias deles, que vem às vezes uma carga muito pesada, então isso a gente também precisa trabalhar. E os bloqueios mentais, né, que são as crenças limitantes sobre a gente, as crenças limitantes sobre a ascensão espirituais que a gente criou conforme a gente foi vindo para cá, foi crescendo, enfim, as crenças de Deus, né, de mestres de luz, as crenças de propósito e trabalho, as crenças sobre expor, se expressar, ser criticado, a crença de ser julgado, rejeitado, que são as crenças de quando a gente era criança, né, a nossa infância, resgatar a nossa infância, né, os nossos bloqueios emocionais são os medos de fracasso, né, que a gente precisa trabalhar também, limpar isso, medo de não dar conta, de ser insuficiente, medo do crescimento, medo de entregar tudo para a espiritualidade e acabar se arrependendo de abandonar alguém, uma coisa assim, sabe? Medo de não ser aprovado por alguém, medo do bloqueio em relação ao pai e mãe. A gente tem muitos bloqueios com os nossos pais e as nossas mães. O medo da solidão. A gente tem medo de ficar sozinho. Quem não tem medo de ficar sozinho, né? Muita gente tem medo de ficar sozinho, medo de magoar, de mágoas e ressentimentos que a gente teve com outras pessoas, né? E a gente vai ter de novo, e daí vai que eu passe por isso de novo, eu me magoo com o mundo espiritual, enfim, traumas e relacionamentos, né? De feridas que são originais nossas, tá? Então, isso vão ser trabalhados, né? E os bloqueios físicos, que são alimentação inadequada, respiração inadequada, né? A gente precisa trabalhar nossa meditação, o sedentarismo, tá? Esse aqui é o nosso corpo, a gente precisa cuidar dele. E a melhor forma de cuidar dele é o quê? É o físico, é a alimentação, tudo isso é a melhor forma. A falta de energia, né? A gente precisa trabalhar isso, a vitalidade, né? É tudo, sabe? A glândula pineal, a gente precisa trabalhar. Quem não sabe o que é isso, ali já começa, né? Então, vamos trabalhar esse bloqueio físico, de saber o que é glândula pineal, né? De trabalhar ela. Não poder fazer purificações diárias, né? E desintoxicações físicas, limpeza dos órgãos, né? Então, a gente precisa limpar o nosso corpo, fazer essa limpeza de cada órgão, inclusive a pele é um órgão, né? A falta de contato com a natureza. Muita gente não tem esse contato com a natureza, então a gente precisa buscar. No momento em que a gente muda, o nosso exterior muda, o nosso externo muda, tá? Então, não precisamos se preocupar. No momento em que cair as fichas, o resto ao redor vai mudar assim da água pro vinho, tá? Então, a gente vai se trabalhar os nossos problemas de hoje, né? E a nossa vida é o nosso reflexo daquilo que a gente tem de trauma, daquilo que a gente precisa trabalhar. A nossa vida exatamente hoje é reflexo disso. Então, a gente tem a oportunidade, sabe, de ter um futuro melhor, trabalhando o nosso presente e olhando para o nosso passado, sabendo que o nosso passado vai nos ajudar para o nosso futuro, né? Porque o nosso passado, ele não é nada mais que
a maneira como a gente tem que olhar, pegar as informações certas, trabalhar no presente para que o nosso futuro seja melhor, tá? Então, o campo eletromagnético que a gente tem, de tudo que a gente traz, pensa que aqui ao redor tem uma bola, ao redor de nós, tá? E essa bola, ela precisa estar com uma frequência boa, né? Porque se ela não tiver com uma frequência boa, essa bola diminui e ela fica toda bagunçada, tá? Toda a energia fica bagunçada aqui, pegando energias que não são nossas, né? Deixando buracos na nossa energia para que outras energias entram. Energias que não são nossas, né? Que não são o nosso verdadeiro eu, por causa das nossas crenças, do que a gente precisa ser trabalhado, tá? Então, quando a gente não trabalha corretamente as nossas emoções, essa energia fica balançada e ali abre um furo aonde entra a outra energia, a energia que estiver por perto. E daí começa a acontecer as coisas ruins. Então, muita coisa, às vezes, a gente não vive nem por nós, mas é porque o nosso emocional não está sendo trabalhado bem por causa de coisas que aconteceram na nossa infância, por causa de coisas que estão dentro da gente, que precisa ser trabalhado, nosso físico, mental, enfim, por causa que o nosso corpo não está bem, né, e a gente precisa também trabalhar. Então, quando a gente alinha isso, a gente vê o quanto a gente está trabalhando corretamente e quanto a gente consegue, tipo assim, ó, a pessoa vem com uma informação, aquela informação nem chega perto de nós se ela não for, se ela não for boa, né? Se ela for ruim, eles não conseguem chegar perto de nós. Isso é incrível, sabe? Como as pessoas se afastam por causa disso. Então, é tudo sobre o nosso subconsciente. É tudo lá, tá tudo lá. A gente tem os nossos medos, traumas, crenças em relação a si mesmo, a Deus, a bloqueios, emoções mentais, espirituais, tudo tá dentro do nosso subconsciente. Todas essas informações estão lá. E é lá que a gente precisa acessar, tirar as camadinhas da cebola, que dói, tá? São questões que dói realmente, de fato, em nós, porque não são fáceis de trabalhar. Se fosse fácil, não estava no subconsciente, você lembraria. Então, elas vão ter que ser trabalhadas, essas feridas, né? Feridas de rejeição, abandono, exclusão, humilhação, traição. E depois que elas forem trabalhadas, vai começar a mudar a tua vida, porque não vai estar mais aquilo ali no teu subconsciente, porque tu trabalhou, entendeu? E às vezes a gente precisa abrir, fechar portas para poder estar aberto oportunidades para outras questões, né? E às vezes é difícil fechar a porta de uma crença. Às vezes dói e às vezes é difícil mexer naquela feridinha, né? Então o poder das mágoas, do ressentimento e da culpa é grande. Se você sente esse poder dentro de ti, esses sentimentos, tu vai ver que tu vai conseguir sentir livre, sabe? Porque esses sentimentos te aprisionam. São sentimentos que te deixam aprisionados e podem te libertar de uma forma, quando tu trabalha isso, de uma forma que nunca mais tu vai ser a mesma pessoa. Nunca mais, sabe? Então, é sair da roda do sofrimento. Literalmente, né? A maior ilusão do mundo é o véu que tá na nossa frente. E quando a gente tira esse véu para poder trabalhar isso, tira o véu do subconsciente, olha para as nossas feridas, para nossa escuridão, enfrenta ela, olha com outro olhar, um olhar de carinho, de amor, abraça a escuridão, tu faz uma luz. Tu faz uma luz na tua escuridão. E vocês se tornam amigas e você consegue fazer de tudo. Você vai ver que tudo vai acontecer na tua vida. Tudo, 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 tudo. Tudo que tu imaginar. Nada vai travar no momento em que tu tira o véu do teu subconsciente, tá? Então,
é uma chance rara, sabe? Quando a gente desperta. Então a gente tem que agradecer se despertar, essa era da luz, a era de ouro, sei lá. A gente tem que agradecer isso, erguer as mãos pro céu, erguer as mãos para os nossos guias, por ter despertado, porque é uma oportunidade única, porque o véu tá na frente de todo mundo e muitas pessoas não querem enxergar, né? É uma transformação, uma das maiores transformações das nossas vidas, sabe? E você faz parte, sabe, disso tudo, entende? Então, quando a gente desperta, a gente quer despertar todo mundo. E no momento que a gente consegue despertar, a gente, sabe, começa a ter realizações, entende? E se você tá vivendo uma crise profunda, vazio e falta de sentido, questionamentos, busca pela jornada, sonhos, né, reveladores, sente ondas de energia, a vontade de estar mais consigo mesmo, busca pelo seu propósito de vida, intuição aguçada, tudo isso são coisas do despertar. Tudo isso são coisas que a gente tem para se trabalhar no despertar, né? Então, eu hoje em dia, para mim, o despertar, ele é uma conexão original com uma família nova, tá? Porque a gente tem várias questões que nos ajudam, né? Tem o espiritual, tem os nossos seres estelar, tem as meditações, né? E os recebimentos que a gente recebe, tem os nossos ancestrais, tem a física quântica, que ela nos ajuda com isso também, que é os comandos quânticos, né, Ho'oponopono e várias outras questões que a gente vai ser trabalhada ainda nesse curso. E isso tudo a gente acaba despertando mais ainda, acaba vindo mais insights. Talvez agora você caiu muitas fichas para ti. E a mudança que a gente quer muito, ela vem se a gente de fato se conhece, se a gente de fato desperta. Então é isso, sabe? Né? E vamos sair desse mundo do esquecimento e relembrar quem a gente era, né? Se conectar com quem a gente era, né? Que o mundo do esquecimento, ele só vai dar separação, escassez, sofrimento, né? O ego, o nosso ego. O ego é do mundo do esquecimento também, né? Competição, brigas, angústia, tristeza, ansiedade, solidão, guerras, né? Esse é o mundo do esquecimento. Então, vamos relembrar o amor, a luz, sabe? Prosperidade, né? Compaixão, o divino, que é Deus, a plenitude, né? A alegria, o fluxo divino, na verdade. A gratidão, paz interior e a consciência, a expansão de consciência, tá? Então, você não precisa ser perfeito para isso, sabe? Nenhum de nós precisa ser perfeito. Essa é uma jornada, é um caminho que todos nós temos e a gente vai conseguir, né? Vai conseguir fazer essas limpezas emocionais e vai conseguir despertar mais ainda, olhar para o mundo de uma outra forma e as coisas vão começar a acontecer de uma forma em que a gente vai se sentir plenitude, né? Que a gente vai se sentir amado. Então, é isso, tá? Espero que o recado esteja dado, espero que tenha gostado e um beijo. Até a próxima aula.